Primeiro, agradecer a Deus pela vida, agradecer ao Mestre por excelência Jesus, que nos convida há mais de 2000 anos ao banquete celestial. Agradecer a plena de espíritos superiores nesse bonito educandário terra, que constantemente nos convidam a estudarmos para que possamos refletir, sentir e vivenciar as leis divinas em nossas vidas. Trazemos o abraço fraterno das voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus e dos voluntários do programa Nas Redes da Caridade. Na noite de hoje, a proposta é aprender com os dois benfeitores, o Manuel Filomeno de Miranda e Eurípides Barçanufo, sobre a preservação da saúde interior. E antes de chegar especificamente no Eurípides, nós vamos relembrar a importância do Livro dos Espíritos. Tenta. Muito obrigado, muito obrigado. Porque aí fica fácil de eu manipular os livros. E algumas pessoas às vezes perguntam, por que você traz livro? É para dizer que o livro existe. E eu já passei aqui um pouquinho antes, na biblioteca de vocês, dos 4 livros que eu vou citar, tem 3. E aí, então, como a gente está com um público bom aqui, de encarnados, então, com certeza, os livros vão ficar felizes, porque a gente passa pelos livros e eu, pelo menos, escuto eles falarem assim, me tirem daqui que eu fui feito para transmitir a informação, não para servir de enfeite, e 3 pontinhos. Pois bem, no Livro dos Espíritos, que tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, quando a gente abre o livro primeiro, as causas primárias, depois o livro segundo, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, o livro terceiro, as leis morais e leis divinas, e o livro 4, das esperanças e consolações, é no livro terceiro que nos mostra toda a importância das leis divinas nas nossas existências. Começando com a questão 614, onde vai nos mostrar que toda vez que nós usamos muito bem o nosso livre-arbítrio, graças à virtude do discernimento, a gente opta para desenvolver a virtude felicidade. Se aproximando das leis divinas, eu consigo então que a virtude felicidade, como propõe o benfeitor Honório numa analogia, que ela está dentro de nós como semente, vai cada vez mais florescendo, produzindo uma árvore e seus frutos. Toda vez que eu me afasto das leis divinas, que aí a questão agora 630 do Livro dos Espíritos seria então o mal. O mal não é criação divina, é um movimento de suas filhas e seus filhos quando não utilizam a virtude que ilumina o livre-arbítrio, que se chama discernimento. E então, na questão 625, temos lá a missão de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. É o Consolador, conforme foi registrado por João, o primeiro que consola, é ele. E ele mesmo vai dizer, vos enviarei outro Consolador que ficará convosco para sempre. Então não é um ser humano, é a doutrina dos Espíritos que nós vamos levar para a eternidade. Então na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Então eu estou em dúvida, tem um mestre que me acompanha desde que eu entrei no reino nominal, que é o bom pastor. Jesus, que não nos abandona, é só pensar nele e ele estará presente pela lei de afinidade e pelo pensamento. Esse aparelhinho que gentilmente o Rui falou, olha, desliga, né, para você estar aqui de corpo e de espírito, e não só vir o corpo e o espírito está em outro lugar, que é o aparelhinho chamado celular. Veja, você tem um parente, às vezes um amigo que está no Japão, ele espirra, você fala aqui no Brasil, saúde, rapidinho. Imagina o poder do espírito imortal. Ainda mais quando o espírito imortal é um espírito puro, de acordo com a questão 100 do Livro dos Espíritos. Então nós, se pensarmos nele, vamos nos sintonizar nele e toda a equipe que tem a tarefa de relembrar. Então, por isso que eu estou agora lendo só um trechinho pequenininho da questão 627, já que o Rui fez gentilmente a pergunta, quem está vindo pela primeira vez, mas eu vou fazer a pergunta mais geral. Dos encarnados, quem tem o Livro dos Espíritos em casa, só balança a cabeça para eu saber. Balança a cabeça, obrigado, porque assim evita fazer desdobramento. E hoje, antes de dormir,
o convite com seu anjo de guarda é ler as questões 625, 627. Ele ou ela, seu anjo de guarda, que sabe muito, muito, muito mais do que eu e te conhece de várias existências, terá como te levar em desdobramento, como a gente vai ver com Eurípides Barçanufo dialogando com Edmundo, estudos no mundo espiritual. Tá combinado? Balança a cabeça. Pô, fiquei tranquilo porque o anjo de guarda tirou uma selfie e já posso ir embora. Já fiz a minha parte. Já estou tranquilo. Bom, voltando à questão 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Então ele é mestre, os Espíritos superiores são aprendizes do mestre, como nós outros, mas não são mestres. Os Espíritos superiores, de acordo com a questão 100 do Livro dos Espíritos, trazem ainda idiosincrasias. Então não se libertaram de todas as influências da matéria. E eu vou ser didático e rápido e prático, porque eu sei que o livro está lá. Por exemplo, quando você pega o livro do Emmanuel, O Consolador, na biblioteca, isso em 1941, tá bom, pessoal? Se você hoje for conversar com o benfeitor Emmanuel, que na realidade já está encarnado, de acordo com a fala do seu protegido, Chico Xavier, quando foi questionado na saída do hospital, duas luzes entraram no quarto, a equipe técnica do planeta Terra todinhos mostraram que não foi manipulação, depois ele conversando com um amigo muito querido dele, né, de algumas pessoas aqui do Brasil, que foi um apresentador de programa, ele responde: minha mãe e Emmanuel vieram se despedir, porque estão prestes a reencarnar. Então isso faz mais de 20 anos atrás, né? Então no caso, a mãe é assistente social e o Emmanuel, né, que é um pseudônimo, porque eles não precisam usar o nome fica aqui na Terra, persona, como ensina no caso a psicologia, será voltado ao campo da educação. Bom, então se você, então, em desdobramento, conversar com o Emmanuel, pode ser que ele não dê mais essa resposta que está no livro, tá bom? Então no livro do Consolador, de 1941, quando perguntaram sobre almas gêmeas, ele acreditava em alma gêmea. Tanto é que no livro Há 2000 anos ele escreve lá o poema bonito que virou música, que o Vansan vem aqui e canta, né? Como o Vansan agora está lá no Ismênia, estava um pouquinho antes no Sara de José, amanhã vai estar no Jesus à Caridade, na quarta-feira vai estar na Casa do Caminho, na quinta no Getal à tarde e quinta à noite de João Cabete. Mas o interessante é que tem aquela bonita música, alma gêmea de minha alma. Então ele acreditava. Você vê um espírito não se libertou de algumas ideias da matéria. Deu para ver a diferença de espírito superior e espírito puro? O espírito puro já sabe todas as leis e todas as virtudes e já está desenvolvendo-as em plenitude. Nós outros estamos aprendendo as leis divinas e desenvolver as virtudes. Tá? Então, questão 627, voltando. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Então, a tarefa de um espírito superior é nos relembrar das leis divinas, ou seja, todas as passagens do Mestre Jesus. E aí, então, quando a gente pega os livros sérios, né, como esse aqui que não tinha na sua biblioteca, alguma alma querida deve ter retirado para estudar, o livro Tormentos da Obsessão, do ano de 2001, vai nos mostrar, então, alguns médiuns, depoimento deles, que infelizmente falharam, e a ideia é nos mostrar o caminho a qual eles percorreram para nós não percorrermos. Então, quais são, a meu ver, 3 livros que todo tarefeiro espírita, pelo menos uma vez na vida, é convidado a ler para depois estudar, para o 3º nível vivenciar? São 3. Os Mensageiros, de 1944, que tem lá o depoimento dos médiuns. Né? O Joel, o Belarmino, o Otávio, que ficou famoso aí no filme, que não tem nada a ver com o livro, mas quem faz o filme, faz um filme não pensando, né, nos espíritas, pensando no sentido geral. Então, é claro que provoca distorções na mensagem. O 2º livro, de 1948, o livro intitulado Voltem, que tem lá um exemplar na biblioteca. É o depoimento do irmão Jacó, que é um pseudônimo, mas quando ele estava entre nós, ele foi atuante na Federação Espírita Brasileira, trabalhador nas sessões de educação espiritual, né, de enfermagem, passista, trabalhou do lado do presidente, um deles era o Bezerra de Menezes, por exemplo. Mas o interessante do livro é nos mostrar isso, que ele apontou o caminho
para várias pessoas se iluminarem, mas ele não se iluminou. E para nós não cometermos esse erro. Essa é a ideia do livro. Que, aliás, a caridade ele fez do bolso dele, porque ele foi um homem milionário, ele trouxe o disco de vinil para o Brasil. Então os mais jovenzinhos perguntam por do lado, porque disco de vinil só tem museu agora. Mas é muito sério o depoimento dele. Ah, ele passou pelo umbral? Passou, não ficou, porque ele fez filantropia, mas não é caridade. Porque quando a gente se movimenta para fora e esquece para dentro, a gente não se ilumina. Então daí o alerta dele, para todos nós. Então ele é recolhido por Bezerra, na praia do Rio de Janeiro, é levado para uma colônia, e na colônia ele fica em depressão. Mostrando que a depressão é doença do espírito, e não do corpo físico, como qualquer doença. Começa no espírito. Então, primeiro livro, Os Mensageiros. Segundo livro, em 1948, voltei. Terceiro, de 2001, esse que está em minhas mãos. O benfeitor Eurípides Barçanufo, um dos ministros do Cristo, vai pedir permissão para o Cristo para fundar um hospital. Hospital Esperança. Onde, olha aqui, só um trechinho do relato. Neste nocicômoro espiritual, encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados. Graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que o ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Continua, tá? O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, 15 de janeiro de 2001. Então, no capítulo 18 do livro, vai ter o depoimento do Edmundo, trechinho só, do diálogo dele, Eurípides, com Edmundo. Porque Edmundo está encarnado, em sono é levado para as colônias, como a gente, que já está no livro dos Espíritos. Então, no momento do sono, o nosso anjo de guarda pode nos auxiliar, se nós quisermos o auxílio. A frase de Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Bom, mas se eu estou no movimento de revolta, movimento de orgulho, movimento de vaidade, eu não quero ajuda, o meu anjo de guarda não pode me ajudar. Tudo bem isso ou foi muito rápida a reflexão? Então eu quero a ajuda, não de lábio, de coração, como está em Mateus 18. Esse povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. Porque eu posso falar de lábios. Ah, eu quero que o meu anjo de guarda vá me levar para uma colônia aqui perto de Santos, Alvorada Nova, para eu estudar, trabalhar. Mas na hora que eu saio do corpo, às vezes eu posso ver um amigo também encarnado que me convida a não estudar e bagunçar, por exemplo. Percebeu? E se eu então não estiver convicto com a minha fé, então eu fico perambulando, atrapalhando aqui no ambiente da crosta. Tudo bem? Então o capítulo 18 é um diálogo belíssimo com ele. Eu só vou pegar alguns trechos que eu tenho que respeitar o horário das senhoras, dos senhores, dos jovens e principalmente dos benfeitores espirituais. Então vamos lá. No capítulo 18, então Edmundo é trazido em desdobramento, e aí ele começa, o senhor Eurípides para ele, você partiu dessa colônia, Edmundo, com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores e o atendeu por um bom período da existência física. Traduz, ele e nós. Um programa bem delineado, anos na espiritualidade sendo treinados pelos nossos anjos de guarda e outros benfeitores, e a gente escolhe as nossas provas, conforme as questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos. Então, como está no Livro dos Espíritos, a questão 260, se eu escolho encarnar numa família onde meu pai e mãe são ladrões, é porque eu quero desenvolver a virtude de honestidade. Nas outras, estava muito forte eu querer roubar o que não é meu, dos outros. Tudo bem? Fazendo a ligação? Então não é só o Edmundo, somos todos nós. Não, ninguém está aqui de turista na escola Terra. Abeberando-se da inexaurível fonte do Espiritismo, saciou a sede de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio, como nós. No caso dele era médio ostensivo, usando um termo aí do capítulo 14 do Livro dos Médios. Nós outros somos médios intuitivos. Pronto, o sexto chakra é responsável pela inspiração e intuição. Como todo mundo aqui tem corpo espiritual, todo mundo tem um sexto centro de força. Tá? Agora, quando a notoriedade o alcança,
facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Pronto, primeiro alerta, foi de mundo que sai para todos nós. Mundanismo, ismo, cultuar ao mundo. O cristão vai servir o Cristo ou os Césares de plantão? É isso mesmo, é para interagir, porque Deus te deu o dom da fala, aproveita. Quantas pessoas na Terra queriam falar e não podem? Vou traduzir, vai, prático. O cristão que é cristão na Terra, encarnado, ele vai se sentir um ET, pronto. Uma pessoa que não se sente ET na Terra é porque ele está cultuando o mundo, mundanismo. Ele na casa espírita, no templo, qualquer lado religioso, é uma coisa. No dia a dia, a começar pela família, conforme orienta André Luiz, no livro dele Sinal Verde, comece a tratar seus familiares como você trata as suas visitas. Não sou eu, pega lá o livro. Tudo bem, pessoal, a reflexão muito séria. Por isso que os médiuns faliram, que está no Mensageiros e o Edmundo vai falir. E não é só o Edmundo, tem um aqui, que é pseudônimo, Leôncio. Ele foi tradutor das obras básicas, e ele é famoso hoje, porque as obras dele estão ainda aí. Ele usava do púlpito para defender o espiritismo, mas não se defende a verdade, porque a verdade é como o sol brilha. E aí ele foi para um umbral. E ele alerta. Principalmente quem usa o microfone. Está no livro. Mas como eu sou uma pessoa que recebi educação dos meus pais, eu poderia ter perguntado aqui para o pessoal da plateia, quem daqui leu Os Mensageiros? Balança a cabeça. Quem daqui leu Voltei, 1948, hein? Quem daqui... 2001, Tormentos da Obsessão. Estamos em 2024, né? 23 anos já tem um livro. Mas como eu tenho educação, eu não vou fazer essa pergunta. Porque é sério? Vocês acham que o benfeitor vai sair da colônia dele, de outros trabalhos, para vir usar um médium para falar à toa? Ou ele está vendo que só está aumentando espíritas no hospital? Lá no caso do 2001. Porque ele está citando um hospital, às vezes pode ser vários hospitais, como na cidade de Santos, não tem vários hospitais? Continuando. Você prometeu, Edmundo, prosseguiu com a leitura do documento, canalizar para Jesus a sua doutrina e quaisquer homenagem e triunfos que lhe chegassem. Esse é fácil identificar agora no mundo dos encarnados. É fácil você identificar espírito pseudo-sábio encarnado. Se ele tem, por exemplo, como eu, 40 minutos, ele vai falar 39 minutos dele, dos livros dele, 1 minuto da doutrina e do Cristo. Como na parábola do administrador. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, lembra? Vamos parafrasear então o Mestre Jesus. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Se eu não sou fiel a Kardec, eu serei fiel a Jesus? Sim ou não? Não. Mas as pessoas acham bonito, né? O orador vinha, agora eu vou falar o meu 100º livro. Não diz nada. E a pessoa compra o livro do cidadão, mas não se empenha em estudar as obras do Kardec. Cuidado, porque de acordo com o Mestre Jesus, no Evangelho de Mateus, se você ler todos os versículos, 3 vezes nos versículos espalhados, Jesus vai dizer dos falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec, que dentre os homens nascido de mulher é o maior dentre eles, Kardec hoje, ontem João Batista, Kardec até coloca um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra? Já que você tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, que é o capítulo, esse mesmo que você pensou, mas está com vergonha de falar, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu vou perguntar para interagir, mundo de regeneração tem espírito pseudo-sábio? Mundo de regeneração tem umbral e trevas? Mundo de regeneração tem as 5 classes da terceira ordem, que eu pertenço a ela. Terceira ordem, 5 classes: batedores, empedernidos do mal, zombeteiros, pseudo-sábios e neutros. Eu, no meu caso, não faz nem o bem nem o mal. Mas só o fato de não fazer um bem já é um mal perante a doutrina espírita. Questões 642 e 975.
Então, o mundo de regeneração, de acordo com Santo Agostinho, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, é aqueles que já estão na segunda ordem, 4 classes. E aí eu sei que vocês gostam do apóstolo do Cristo, Chico Xavier, quando visita a segunda visita dele, é um dos programas mais famosos do planeta Terra, que já, infelizmente, né, o que é bom, eles desligam. Pinga Fogo, na época, chamava, quando ele vai à segunda visita, finalzinho da década de 70, se me falha a memória, a plateia poderia interagir com ele, porque o primeiro Pinga Fogo, a plateia não poderia interagir, é só quem telefonasse. Uma das perguntas da plateia foi: quando será um mundo de regeneração? Aí ele responde: estou usando o meu linguajar, você vai ser fiel ao trabalhador cristão. Chico e Emmanuel. Emmanuel está presente e está nos dizendo que a aurora do mundo de regeneração é o ano de 2057. Você que é bom de matemática, estamos em 2024, soma mais 3, 2027. 2027 para 2057 é um espirro. Mas fica a pergunta, voltando: vocês acham que o movimento das trevas para impedir o Consolador prometido, que não vai conseguir, e os pseudo-sábios vai ser lá na frente? 2055, 56, 50, 49 ou agora? Que basta um orador famoso falar, 150 mil, 200 mil vai na onda dele. Para quem quer destruir uma doutrina, vamos dizer assim, que não vai conseguir, só colocar obstáculo, ele vai usar alguém que não é conhecido ou alguém que é conhecido? Isso mesmo, obrigado. Voltando para cá. Então agora ele vai dizer, o Eurípides: nunca lhe faltarão recursos preciosos para a preservação da saúde interior, Edmundo, tais como a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o esclarecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Então, 7 ferramentas para nós, como espírito imortais, mantermos a nossa saúde exterior ou interior? Obrigado, interior. Tem gente que está aqui e não está em desdobramento. Então, a saúde exterior é passageira. A saúde interior, quem depende? De mim. Compreensível essa primeira dica de Eurípides, um dos ministros do Cristo? Então, vamos lá. Oração. Quem ensinou a oração? Jesus. Onde está registrada? Lucas, capítulo 18. Vou ler com vocês. É a parábola do fariseu e publicano. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 7 movimentos para fora. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Movimento único para dentro. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, hoje tem um verbo humildar, tá? Qualquer que a si mesmo se humilda será exaltado. Tá, vamos lá. Quem orou? O fariseu ou o publicano? O publicano. O fariseu é um movimento de parecer, em detrimento de ser. Barganha, que pode ser a gente na casa espírita. Ah, eu vou lá no Ismênia toda segunda-feira à noite, porque se eu for lá eu vou ter menos provações e expiação na minha vida. O Bezerra está de olho em mim, a Maria Máximo também está olhando assim de longe, né? Já que é um mundo de barganha, tchau. Eles não assinam barganha, estou me enganando, movimento de auto-engano. Sofismas de Apastião, ensina Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Então oração não é com lábios, é com o coração. Para ser didático, trouxe alguém para não dizer que eu sou bairrista, eu só falo dos espíritas. Olha só, Mohandas Karanajana Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, quando ele dizia: é preferível tu colocares o teu coração na oração e não encontrares palavras, do que tu encontrares palavras sem o teu coração. Pronto. Fantástico. Próxima dica deles, qual foi? Essa mesmo aí que você pensou, mas está com vergonha de falar. As leituras edificantes. Por que ele colocou o adjetivo edificante? Porque o Eurípides Barçanufo sabe que não tem edificante. A não edificante. E é interessante, a hipnose da turma das trevas. As pessoas pensam que as pessoas que estão na treva umbral não são inteligentes, são super inteligentes. Eles só não querem desenvolver a moral. Por isso que eles são rebeldes. Eles não são mansos e humildes de coração. Eles são revoltados. E orgulhosos. Estão, né? Porque são filhos de Deus. Como a gente, uma hora cansa. Porque cansa ir para o mal. Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos vós que andais cansados.
Evangelho de Mateus 11, versículo 28. Então, se eu às vezes estou lendo um romance no meu quarto, no pé da minha cama pode estar um líder das trevas. Porque se você lê o belíssimo livro de André Luiz, Libertação, em 1949, o Gregório, que é um ex-papa, ele se transformou. Aí a mãe dele foi recolhê-lo, Matilde. Quem substituiu ele está num livro de 1995, Trilhas da Libertação. E quem substituiu ele deu a seguinte ordem: para cada livro da codificação, produzir 4 pseudo-sábios. Como eles são bons de escrever, a Trilha de Libertação, detalhe do Manuel Filomeno de Miranda, que o Bezerra também aparece, está ali na tua biblioteca. Antes de vir para cá, passei. Tem um exemplar. Mas voltando para cá. Um amigo querido, outro dia, com questão da insônia. Eu falei para ele, simples. Já que você está estudando Espiritismo, quando lhe der insônia, pega o livro dos Espíritos para ler, porque tem 1019 perguntas, você vai crescer. É interessante, ele é só pegar no livro que ele dorme. Captou a ideia? Quem está hipnotizando ele com uma monoideia, não quer que ele tenha leituras edificantes, porque ele é vítima do outro. Então, de novo, leitura edificante são as obras da codificação e as subsidiárias idôneas, não dos pseudo-sábios, já que eles estão produzindo 4-1, por isso que chove romance. Vê se as pessoas pegam os romances do Emmanuel, ou os da Ivone Amaral Pereira. Esses sim são romances. Tudo bem, leituras edificantes? Próximo. O trabalho de socorro fraternal quanto social que diz respeito aos valores existenciais. Por que ele colocou existenciais? Porque ele sabe que tem valores circunstanciais da vida e não do espírito imortal. Eu posso estar numa ONG e não desenvolver virtude. Eu posso estar na ONG barganhando para aumentar o meu salário, principalmente se eu for para os Estados Unidos, que na entrevista pergunta se eu fui voluntário. Então, quando eu vou num trabalho sério, a pomada que eu coloco na ferida do próximo é a pomada que eu coloco na minha alma, Joana de Ângeles. O Chico Xavier fazia trabalho social? Sim. O Eurípides Barçanufo aqui citado fazia trabalho social? Sim. Na farmácia dele, quanta gente ele atendeu gratuitamente? O Bezerra de Menezes, como médico e atuante na Federação Espírita Brasileira, fazia trabalho social? Sim. Então, uma dica para nós que às vezes não estamos fazendo trabalho social e queremos manter a nossa saúde interior up. Estamos só diminuindo ela. A gente ganha up do Criador. Matamos às vezes. Tudo bem, a importância do voluntariado, que até o Rui convidou que a casa tem um trabalho sério com crianças. Fica do lado de uma criança, não é isso? Não é o caso dessa, mas tem da outra casa, que é um mensageiro de paralisia, que a pessoa baba toda hora, dá comida, aí valorizar mais em casa, às vezes a comida. Próximo. Meditação. Quem ensinou meditação para a gente? Obrigado, isso mesmo que vocês pensaram, mas estou com vergonha de falar. Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca? Não. É que quando estamos mergulhados na carne, o que a gente às vezes esquece? Que somos espíritos imortais. Obrigado. Mas saber o primeiro nível de superar a ignorância. Tem 3. De acordo com a parábola do fermento, ensinado por Jesus. É necessário 3 medidas de farinha. Você que é ótima dona de casa, mas tem uns cavalheiros aqui também que é ótimo no bolo, sabe que não são 3. É mais do que 3. Mas por que Jesus escolheu 3? Não sou eu, é a benfeitora Dália que explica, cristã do primeiro momento. São os verbos saber, sentir e vivenciar. O primeiro nível de ignorância que a gente supera é o não saber. Eu lendo algo, eu supero. Segundo nível, não sentir. Esse é mais delicado, porque só depende de mim. Então, entre o verbo saber e o verbo sentir, tem quem faz a ligação entre eles. É o verbo refletir. Se eu não trouxer a verdade para dentro do meu coração, ou seja, refletir, eu não sinto. Quando você pega o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, abre o capítulo 14. Tem lá na biblioteca, o Boa Nova. A primeira pergunta que Jesus faz para Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então todo mundo que está nesse salão sabe que é um espírito imortal, mas você se sente espírito imortal? Você vive como espírito imortal?
Só você pode trazer a informação e sentir. Isso é muito sério, pessoal, porque os espíritos, no caso lá, dos mensageiros, ou do tormentos, a obsessão, eles só sabiam que eram espíritos mortais. Eles não viveram como espíritos imortais. Por isso que eles estão relatando isso para todos nós. Então, meditação é o que está no Livro dos Espíritos, questão 919, 919a. A dica feita por Santo Agostinho, antes de dormir, o que ele fazia? Passava em revista o que fez de bom ao longo do dia. E passava em revista o que fez de errado, que é natural. Porque tem alguém na Terra, encarnado ou desencarnado, que não erra? Fala para mim. Existe? Não. Porque todo mundo é aprendiz do mestre, aprendiz da vida. Ele é o bom pastor, todo mundo é as ovelhas. Então errar faz parte. Agora, quando eu erro, eu quero crescer diante do meu erro ou eu sou o aprendiz preguiçoso? Eu sou o aprendiz orgulhoso? Eu sou o aprendiz vaidoso, que quero pular etapas? Eu vejo que o meu amigo mais experiente já desenvolveu a virtude de paciência. Eu quero pular etapas, quero ser como ele. Mas não dá certo. Não tem a natureza não dá saltos, como diz o filósofo Leibniz, está no Livro dos Espíritos. Percebeu a beleza do erro. Então, diante do erro, eu posso movimentar as leis divinas a meu favor, como a lei divina chamada lei de reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem os 3 elementos para anular uma falta. Pronto. Mas se eu não medito, eu repito a última existência. Pronto. Que é a parábola do bom samaritano. Analisando psicologicamente, como ensina Joana de Ângeles em seus livros, tais como o livro Em Busca da Verdade. Não é pessoas. Jesus não usava pessoas, Jesus usava de símbolos para representar os nossos sentimentos. Quando eu, D'Alessandro, faço meditação, eu acolho o D'Alessandro que está caído. Então eu percebo numa escala de 0 a 10, de orgulho, eu trouxe da espiritualidade as minhas tendências que devem ser trabalhadas, conforme a questão 258 seguintes. E dentre elas é o sentimento orgulho. Se eu faço meditação, eu acolho o orgulho e apresento à irmã humildade. E vou crescendo. Quando eu voltar para o mundo espiritual, recebido pelo meu anjo de guarda, eu volto com o nível de orgulho não mais 10, 9,99. Isso é ser completista, completar uma tarefa. Manassés, livro Missionários da Luz. Tudo bem, a questão da meditação, como é sério? Se eu não faço autoconhecimento, eu não faço autodomínio. Se eu não faço autodomínio, eu não vou para a autotransformação. Santo Agostinho, 919. Aí você fala, tudo bem, Dessa, não li a 919, mas você tem um evangelho em casa, não tem? Balança a cabeça. Obrigado. Mensagens bons espíritas. Olha o Kardec falando para todos nós, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita por ser perfeito? Reconhece o verdadeiro espírita pelos seus esforços, olha lá, autoconhecimento, em domar suas más inclinações, autodomínio e sua transformação moral. Os 3 movimentos: autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Próximo, 5º, esclarecimento sadio, lazer sadio. Por que o benfeitor falou sadio? Porque ele sabe que tem um lazer na terra não sadio. Quer ver um exemplo? Essa água que gentilmente o Rio colocou aqui para eu tomar, porque ele percebeu que eu estava... mas... Os médiuns que acham que pode servir a 2 senhores. Não precisa ser médium ostensivo. A pessoa mais didática que falou isso foi o benfeitor Camilo, através do Raul Teixeira, em 1999, quando a União das Sociedades Espíritas trouxe no Ismênia de Jesus, e eu era um dos membros da mocidade que estava em pé, com um monte de gente em pé, claro, porque tinha um monte de gente sentado e tinha acabado o lugar. Mas olha só a observação do benfeitor Camilo, que eu já vivenciava como jovem, mas outros jovens da mocidade não vivenciavam, que é o caso da bebida alcoólica. Eu nunca coloquei uma bebida na minha boca. Mas o interessante foi a frase do Camilo, através do Raul Teixeira. Se Deus quisesse que seus filhos dependessem do álcool, já teria feito do estômago um alambique. Então, se eu, final de semana, eu tomo vinho, ou diariamente, a vida está me convidando eu procurar os flavonoides na uva. E não eu alimentar minhas tendências do passado. Se eu faço meditação, eu percebo.
Tudo bem, um esclarecimento sadio, pessoal. Só dão algo prático. Então, é necessário o lazer. Mas como está sendo o lazer das pessoas? Será que sadias? Sexta, quase a última. Conversação edificante. Por que ele colocou conversação edificante? Ah, é fácil. Essa é fácil. Porque tem conversação não edificante. Como é o nome disso? Fofoca. Ou injúria, dependendo do caso, né? Isso, movimentos de inveja e ciúme. Isso é tão sério. Livro dos Médios, item 252. Eu poderia perguntar para os médios, mas não é prova, não é isso? Não é chamada oral. Olha só, duas senhoras se aproximando do Allan Kardec, porque quando elas moravam juntas, quando elas saíam de casa para trabalhar, quando voltavam, as roupas estavam todas espalhadas e rasgadas. Aí o Espírito falou assim para o Allan Kardec: o que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que a não abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, leis divinas, leis divinas, leis divinas, para se confessarem a si mesmo e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir. Como é o nome disso? Caridade material. Sim ou não? Tá? Mas da caridade da língua. Caridade da língua. Caridade da língua. Pois, infelizmente, essas senhoras não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormentam. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsedia toma sua desforra por quanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Essas duas senhoras tinham um trabalhador, desencarnou e falava mal do cidadão. E o cidadão estava obsediando-as. Caridade da língua, conversa edificante. Ou se você lê o livro Missionários da Luz, capítulo 8, no Plano dos Sonhos, Alexandre vai fazer uma palestra para futuros médios, ou seja, espíritos desencarnados, porque a mediunidade é atributo do espírito mortal, e para médios que estavam encarnados. E o André Luiz vai acompanhar, porque dois estavam faltando, o Denis e o Vieira. O Vieira, quando chegaram na casa do Vieira, o Vieira estava tendo pesadelo. Aí eles foram conversar com o espírito que estava assediando o Vieira. O espírito falou assim: o Vieira é meu amigo há muitos anos, e eu voltei aqui para a pátria espiritual muito tempo antes dele. E é interessante que essa noite, no jantar, não sei por que ele estava falando mal de mim para os seus familiares. Vim tirar algumas satisfações. Um livro é 1950, um livro é 1945, outro é 1861, falando que quando a gente não tem conversa edificante, o que está acontecendo com a nossa saúde? Só diminuindo. A saúde do espírito, hein, pessoal, que a gente está refletindo aqui. Pronto, para ser prático e para vocês darem alguma risadinha, para ficar algo leve o estudo. Quando o jornalista se aproxima do Chico Xavier e pergunta: senhor Chico Xavier, eu como católico acredito no diabo, e o senhor como espírita, o que pode nos dizer? Um homem sábio, que é o Chico Xavier, fala pouco e transmite muito. Meu filho, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu não acredito no diabo, mas posso lhe afirmar que a fofoca é o bafo do diabo. Captaram? Então, se no cafezinho, no nosso serviço, ou mesmo na escola, onde a gente estuda, não é isso? Alguém está falando mal de outrem, se eu cair na onda, lei de afinidade. Além de atrair um espírito para minha casa, que não estava na minha programação, o que está acontecendo com a minha saúde, do espírito mortal? Sétimo, último, o intercâmbio de pensamentos elevados. Olha lá, o senhor André Luiz mostra em vários trechos de suas obras a importância do pensamento elevado. Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra e outras, tá? Mas o Emmanuel tem a nobre tarefa de maneira didática, filosófica, escrever um livro falando da importância dos pensamentos elevados que tem na biblioteca, titulado Pensamento e Vida. E no prefácio ele até fala, é uma cartilha que a gente estuda antes de encarnar. Tive acesso de transmitir para vocês. Então, pensamento, com sentimento, com a nossa vontade, cria ao redor de nós uma energia mental. Então, a energia mental hoje é estudada no campo da psicologia. Se fala energia mental saudável, quando eu tenho pensamentos saudáveis, sentimentos nobres e a minha boa vontade. E tem o que se chama pensamentos, energia mental tóxica, quando eu não tenho pensamentos elevados, quando eu não evoco bons sentimentos, quando eu estou sempre com má vontade. E um exemplo é quando a gente pega a questão 909 do Livro dos Espíritos. Você já ouviu aquelas pessoas falarem assim: eu tenho um problema que é maior do que eu.
Aí a pessoa quer atenção, porque a Joana de Anjos ensina sentimento de culpa, auto-julgamento, autocondenação, autopunição, culpa. Nós carregamos a culpa milenarmente, por causa do nosso atavismo religioso. Se nós aqui nascêssemos no Tibete, não tem nem no dicionário a palavra culpa. De novo, se nós daqui tivéssemos nascido no Tibete, no dicionário deles nem existe a palavra culpa. Mas como a gente vê de uma tradição religiosa, que normalmente quem lá atrás plantou está voltando aqui para corrigir, porque está cheio de ex-padre, ex-freira, ex-bispo, pastor e político no movimento espírita, é para corrigir, lei da reparação. Quem a gente desvia, volta para a rota, pela misericórdia divina. E tem a lei do esquecimento, para a pessoa não saber detalhes. Mas tem a pessoa, não é isso que faz assim? Quarto movimento, que ensina a Joana de Anjos, para o movimento da culpa, autopiedade. Ai, coitado de mim. Eu, D'Alessandro, tenho um problema tão grande que não consigo resolver. Parece até que Deus está me perseguindo. Deus criou todo mundo certo. O Rui, todo mundo. A Beatriz. Quando foi a minha vez, D'Alessandro, ele espirrou. Saiu eu, não tenho capacidade para conseguir problemas. Mas o que tem por trás? A autopiedade, além da culpa, a atração. Porque se tem a vítima, tem um salvador da vítima. E na família, cuidado. Você às vezes é o salvador. Mas você, o salvador, não é amado, você é usado. Vamos lá. Quem é onipotente? Deus ou seus filhos? Deus, onipotente. Tudo bem? Então, o Todo-Poderoso é Deus. Tá. Pensamento, são teus filhos. Criador, criatura. Então, você que criou o problema tem muita condição de superar o problema. Questão 909 do Livro dos Espíritos, para terminar. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Presta atenção na pergunta, que é profunda. E, aliás, uma das mais desconcertantes para os preguiçosos da Terra. Porque o nosso nível evolutivo é muito forte a preguiça moral. Não a preguiça intelectual. Claro que tem alguns. Mas a preguiça moral. Então, de novo. O D'Alessandro poderia sempre vencer suas más tendências? Porque eu vim aqui para vencer o ruim? Não, eu vim aqui para vencer vocês. Eu vim aqui para me autotransformar. Compreensível? Pelos... Lembra da pergunta? Seus esforços. É esforço do D'Alessandro ou do anjo de guarda do D'Alessandro? Participa? Obrigado. É esforço do D'Alessandro ou de Jesus? D'Alessandro. É esforço do D'Alessandro ou o Criador, o Pai do D'Alessandro e de todos? Deus. Ah, mas não é assim que as pessoas chegam na casa espírita. Ó, eu vim aqui porque eu sei que aqui deu um espaço muito bom, né? Que os benfeitores daqui vai resolver o meu problema. Mentira, porque se uma coisa que espírito superior faz, que não faz, é gerar dependentes psicológicos. De novo, espírito superior não gera dependentes psicológicos. Assim como você, na condição de mãe, sabe disso. Se você carregasse o seu filho ou sua filha desde que nasceu no colo, ele ou ela se machucaria e chegaria hoje onde estaria, biologicamente falando? Impossível, não é isso? Todo mundo que é pai e mãe deixou várias vezes a criança cair, chorar, se equilibrar, se desenvolver e continua, porque é a lei divina. Olha a resposta. Sim, algumas vezes por fracos esforços. Ah, é a vontade que lhe falta. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Então, voltando para o médium que está no livro, ou no caso dos mensageiros, que é o Otávio, foi o mais famoso, mas eu recomendo você ler todo o livro. Por que então a gente repete o padrão do passado? Preguiça moral. Primeiro, eu não faço autoconhecimento, não faço meditação. E segundo, eu fui mal acostumado, o outro resolve o que eu criei. O outro vai resolver o meu problema. Não. A cada um segundo as suas obras. Isso é tão sério que é o século que a gente vive. Século 21. Cada vez mais só aumenta as pessoas com depressão e ansiedade no planeta Terra. Sabendo disso, a benfeitora Maria Dolores e o benfeitor Francisco Cândido Xavier, já na década de 80, sem entrar na área da ciência, faz esse alerta. Então, pensamento não elevado e traduz tristeza. Durante 15 dias, tristeza, vá buscar ajuda no terapeuta. Você já está em depressão.
Terapeuta com T maiúsculo, porque está cheio de pseudos terapeutas, ou seja, T minúsculo. Porque ele só fala sobre materialismo e a saída não está no materialismo, nunca estará, é no espiritualismo. E aí eu termino com a reflexão dela para todos nós. Depressão. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tu devão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo, por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita, na penura que o consome, tem sede, febre e tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão? Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Muita paz a todos.